O Política em Foco recebe hoje o pré-candidato ao Senado pelo PTB, pastor Altamiro Alves. Pastor, muito obrigado por receber o nosso convite, por conseguir um horário na sua agenda. A gente sempre deixa muito pontuado aqui, né, que a gente sabe que a correria do dia a dia, conseguir um horário, ainda que seja para falar sobre seus projetos e tudo, é muito bom. E levar mais informação ao nosso associado, ao nosso ouvinte, né? Então, a gente queria já começar com o senhor se apresentando. Quem é o pastor Altamiro Alves e por que quer ser candidato, pré-candidato, já é, né, a senador por Minas Gerais? Ok, Diego. Forte abraço a todos que estão acompanhando a gente aqui. Eu sou o pastor Altamiro Alves, pastor há 43 anos, casado, bem casado, com a Lourdes de Fátima, minha pastora também, com quem nós temos 7 filhos e 15 netos. Nossa. Então, eu costumo dizer que o pessoal que eu nunca tive problema com a igreja vazia. Chegou minha família, a igreja já enche. tá ali. Então é isso, Diego. Estamos aqui para informar algo sobre nós e sobre até essa decisão, como se disse, como eu cheguei a aceitar. Eu tenho isto como um chamado de Deus na minha vida, para ajudar Minas Gerais e para ajudar o Brasil. É isso que eu queria já lhe perguntar também, né? O senhor falou 43 anos, então mais de 4 décadas aí a serviço de Deus, né? Em que momento o senhor tem esse chamado? Como é que foi, assim, a decisão para, não, agora eu quero entrar na política, eu quero contribuir com mais? Então, Diego, chegou alguém até a mim, começa a conversar sobre política, até começou a falar que eu seria senador por Minas Gerais, eu não entendi. E a gente, como tem um costume de qualquer decisão que a gente for tomar como pastor, a gente pede a direção a Deus, e eu comecei então a entrar em conversa com Deus. E foi aonde Deus começou a testificar no meu coração. É um grande desafio, muitos não estão entendendo, mas eu já entendi o que Deus quer comigo neste novo desafio. E como é que o senhor pretende abraçar esse desafio? O que o senhor já conseguiu entender da política? O que o senhor sabe que o senhor vai precisar fazer? Como é que o senhor pretende atuar como político? Inclusive, Diego, até alguém já tem me perguntado, pastor, mas o senhor nunca foi nenhum vereador, já vai direto ao Senado Federal? Há muitos anos eu tenho me preocupado com o Brasil, por isso eu intercedo, eu oro pelo Brasil, pela situação que está, inclusive, ultimamente, está muito difícil para todo mundo, né? E eu vi que eu poderei contribuir muito por Minas Gerais e pelo Brasil como senador. Até porque o senador ele tem um compromisso e uma responsabilidade de aprovar projetos de lei, de fiscalizar algo que estiver em desacordo, tanto na presidência como também no judiciário e assim por diante. Então eu vi que seria uma oportunidade de eu poder estar contribuindo com a nossa nação, com Minas Gerais, o que muitos que estão lá não tiveram coragem de fazer, eu pretendo fazer. Tá, e como que o senhor pretende chegar ao eleitor, né? Nosso ouvinte agora, ele é ouvinte, mas daqui a pouco se torna um eleitor. Como é que o senhor pretende chegar e que assunto o senhor pretende abordar para falar com alguém que mora no Vale de Jequitinhonha, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas? O que o senhor vem estudando? Como é que vai ser essa sua atuação propriamente como senador? É segurança, é educação? O que o senhor vê como prioridade e como agir? Prioridade, a gente, quase que tudo hoje é prioridade, né? Porque a situação está muito complicada em todas as áreas. Mas eu pretendo muito contribuir com a educação, a segurança que está tão precária em nosso país, inclusive quem mora em cidades grandes, por exemplo, capitais, tem até medo de sair nas ruas, essa é a grande verdade. O interior também precisando de muita ajuda na área da segurança, e eu pretendo, naquilo que tiver no alcance do meu cargo como senador, eu estarei disposto a estar fazendo. Estarei ali para o bem, e nunca para o mal ou para alguma coisa que venha trazer problema e prejuízo para a nossa nação.
E como que está sendo essa construção dentro do seu partido, o PTB? Eu fui muito bem-vindo ao PTB, O muito senhor bem chegou lá aceito. quando? Quando é a sua filiação? A minha filiação foi há uns 20 dias antes de fechar a janela, Uhum. né. Antes E não era afiliado a nenhum outro não, partido? não era filiado em partido nenhum, nunca pensei nisso e é uma coisa que muitas pessoas não estão entendendo ainda, mas vão passar a entender. Há coisas que Deus faz agora que nós vamos só entender depois, né. Então, fui muito bem-vindo, muito bem aceito no partido, né, e estamos aqui para somar e fazer a diferença. A pergunta também porque não teve um candidato a senador, né, então, assim, como a preocupação não seria exatamente uma preocupação, mas como que está sendo, assim, esse diálogo, né, porque esse momento de pré-candidatura é quando está todo mundo, assim, viabilizando, buscando esse nome. O que que o senhor vê dentro, assim, que está mais para perto? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Até inclusive, já aproveitando aí um gancho, dos atuais senadores, como que o senhor vê o trabalho deles? Imagino que o senhor tenha se debruçado um pouco mais sobre a atuação parlamentar, né, deles. Como é que o senhor avalia tudo isso? Ô Diego, eu inclusive nas minhas entrevistas, no meu discurso, eu não gostaria de estar apontando fulano de tal, que fez, que não fez, que é um discurso que o povo já está cansado. É de um estar batendo no outro, xingando o outro, falando que o outro não fez. Isso não é a minha índole. Eu quero mostrar o que eu posso fazer, o que eu vou fazer e o que eu quero fazer, né. A gente vê que todos nós estamos cansados de promessas que na época de eleição pessoas viram santos e depois que passa a eleição mostra as unhas, né, a gente está vendo tudo isso aí. Então, eu creio, como você disse, o eleitor ele deve avaliar muito, votar mesmo com a consciência, porque nós temos famílias, nós temos crianças, filhos, netos, que a gente tem que cuidar, tem a segurança do nosso país. Então, eu creio que o eleitor ele deve ter a consciência de que eu não vou votar porque eu gosto de fulano de tal. Eu não vou votar porque o discurso de fulano de tal é bom. Eu não vou votar porque a proposta de fulano de tal é boa. Não irei votar naquela pessoa que é parente da minha mãe ou do meu pai. Eu acho que a pessoa deve votar naquilo que vai fazer bem para a sua família, para a sua casa, para o seu estado e para o nosso país. Como um pastor, a sua atuação como pastor, o senhor escuta muito, assim, muita aflição, né? O que que o senhor entende, o que que o senhor já consegue identificar como os principais anseios aí, não apenas da sua igreja, mas já começou a andar por Minas Gerais, já começou a visitar outras cidades? Como que tá esse período de pré-campanha junto com o que o senhor vem ouvindo aí? Então, Diego, tudo para mim ainda é tipo assim, surpresa, porque veio na última hora, né. E nesta última hora, a gente está trabalhando, a gente vai fazer uma visita a alguns prefeitos aí agora, que já marcaram o evento para a gente estar presente, até para eles estar, apresentando a gente. E nós temos caminhado e estão preparando para caminhar muito aí, porque Minas Gerais, 853 53. municípios, né, e nós estamos prontos aí para correr atrás. E vamos, não apenas prometer, mas vamos ver a situação, a necessidade do povo, como você disse, Vale do Jequitinhonha e tantos outros lugares. Inclusive eu, como tenho trabalhado com pessoas há 43 anos, nós sempre temos feito ação social, socorrendo pessoas nas épocas de enchente, cesta básica para as pessoas que estavam necessitadas, inclusive nesta pandemia atendemos várias famílias necessitadas de cestas básicas, isso nós sempre estamos fazendo. E temos também encontros de aconselhamento, palestra para libertar pessoas de drogas, né, é uma coisa que tem doído muito em meu coração quando uma mãe chega: "Pastor, eu preciso de ajuda, meu filho está roubando em casa para usar droga, pastor, eu não aguento mais, eu estou querendo até acabar com a minha própria vida". Isso corta o coração da gente. E graças a Deus que nós temos conseguido libertar muitas pessoas nesta área, e eu terei um projeto, com respeito a isto, as drogas, por exemplo, porque tem como se livrar. Muitas pessoas em situação de rua,
Tem como resolver problemas de situação de rua. Na verdade, se você chega para uma pessoa que está em situação de rua, a maioria deles não querem sair daquela situação. Até porque ali eles ganham cobertor, comida, não paga aluguel, não paga conta de luz, não paga imposto, não paga nada, está debaixo da ponte, eles acham que aquilo ali já é o suficiente para eles. Mas quando se tem um projeto, algo que pode ajudar essas pessoas, aí vai conscientizar ele que ele precisa sair dali e se restabelecer novamente a sua sociedade ou a sua família. Pastor, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, né, que religião, política e futebol não se discute, né? Assim, já até combinamos de não falar sobre futebol, mas política e religião a gente precisa. Em que momentos o senhor acha que a profissão de um pastor se assemelha à de um político? O senhor acha que é possível a gente ter esse nexo entre as duas profissões? Profissão, assim, uma função, né, que você Boa esteja pergunta, Diego, desempenhando. até porque muitos estão me perguntando isso. Se nós olharmos para o lado da Bíblia, por exemplo, nós vamos ver a política dentro da Bíblia. Nós vamos ver várias pessoas. Davi, por exemplo, ele confundiu muitas pessoas, aliás, Deus confundiu muitas pessoas através de Davi. Davi, como jovem ainda, estava no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai, tirando o carrapicho das ovelhas e tal, e de repente Deus escolhe ele para ser o rei de Israel. Se fosse no Brasil, seria o presidente do Brasil. Ninguém entendeu nada, inclusive seu irmão mais velho ficou enciumado e queria impedir de todas as formas, mas Deus escolheu Davi. E Deus capacitou Davi. Davi tinha experiência com política? Não. Davi já tinha sido vereador? Não, mas agora ele vai ser rei. Quem escolheu foi Deus. Então Deus escolhe e Deus capacita. Eu vejo a sua pergunta, como se diz, por exemplo, José, filho de Jacó, estava no Egito, preso. Deus tira ele da cadeia, coloca ele como governador do Egito. Ele mudou a história do Egito. Não apenas a história do Egito, mas de todas as pessoas que precisavam do Egito para alimentação. José, então, atendeu a todos. Então, a sua pergunta é, política e religião, tá? Tem tudo a ver, desde que a pessoa saiba discernir as coisas e dividir as coisas. Por exemplo, eu na política não estou indo para o Senado para me pregar o evangelho. Pregar eu prego na igreja, mas a oportunidade que eu tiver também de convencer alguém que Cristo é o Senhor, é claro que eu vou estar fazendo, mas o meu trabalho lá vai ser para todos. Aí alguém me pergunta, pastor, mas aí você vai fazer um trabalho religioso, por exemplo, para a igreja? Não, vou estar fazendo um trabalho para todos, porque Deus governa para todos. Você vai precisar se apegar muito mais por conta das reuniões, de votações, por conta de um ambiente que ele é naturalmente, assim, é um ambiente complicado. Vamos colocar nesses termos a política, assim, uma reunião, uma repercussão grande. A gente está vendo agora a possibilidade de se abrir uma CPI da Petrobras e, assim, é algo que vai demandar muito mais paciência, resiliência do senhor. Isso o senhor acha que por já ter passado, por estar dentro de uma congregação, de uma igreja, isso facilita o trabalho? Não é que facilita, porque isso depende de cada um. É como muitas pessoas falam, a pessoa vai de pastor para política, ele vai mudar, o caráter da pessoa se muda. Seu camarada mudou, e eu não vou mudar. Meu caráter vai ser o mesmo, meu caráter cristão, minha integridade será a mesma, porém fazendo um bom trabalho. Até porque, nesses 43 anos de vida pública no Evangelho, eu aprendi muita coisa e sei como fazer o bem e repreender o mal. Então, isso não me assusta, isso não vai mudar nada no meu caráter cristão. Alguém já me perguntou, me fez essa pergunta, pastor, mas o senhor está acostumado a pregar a palavra de Deus, o senhor vai viver no meio de pessoas que são pessoas erradas, que vão querer te influenciar para isso e para isso e para aquilo. Estou preparado para isso. Com certeza ninguém vai me influenciar nada, porque ninguém vai me comprar, porque eu já sou comprado pelo sangue de Jesus. Pastor, lhe agradeço, a gente está caminhando aqui já para o final da entrevista. Mais uma vez, lhe agradecer aí por utilizar esse espaço, levar mais informação para os nossos associados, para os nossos ouvintes. E agora o senhor tem aí um espaço para fazer suas considerações finais, para conversar com o eleitor de todo Minas Gerais. Ok, Diego, desde já agradeço você, agradeço a todos nossos queridos telespectadores ou espectadores e quero agradecer a todos vocês que estão neste
neste desejo no coração de estar do meu lado, me apoiando também. Tenho certeza que ninguém será decepcionado por me apoiar. E uma coisa que eu quero dizer a todos vocês: estarei firme no propósito de defender a família, firme no propósito de defender a segurança do nosso país e o melhor, como o Diego estava falando sobre a CPI da Petrobras. E eu já gostaria de estar presente lá também, né? Porque eu sei que nos meios políticos existem muitas pessoas boas, mas tem muitos ruins, tem muitos ratos que precisam sair. Então, eu estou preparado para isto e como pastor, mas principalmente agora, como senador, eu irei fazer o que for melhor para o ser humano, independente de quem seja. É ser humano, é imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, estaremos juntos, não vai decepcionar. Pastor, muito obrigado e boa sorte aí na caminhada. Muito obrigado, Diego, e a todos vocês.